Senhor. Amém, irmãos? Como foi dito pelo pastor Silas, desde o domingo passado nós começamos a estudar a nossa lição, a nossa revista, que tem como tema, Quão grande és tu, que tem como objetivo de nós, através dessas lições, aprendermos um pouco mais sobre Deus, sobre seus atributos. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 2, que tem como título A Revelação de Deus. Em razão disso, gostaria de convidar a todos aqueles que têm uma Bíblia acessível nesse momento, que possam estar abrindo-a no livro de Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 23, Romanos 1, 18 ao 23, porque lá se encontra o texto básico dessa lição, que, como eu havia dito, tem como título A Revelação de Deus. Então, Romanos 1, do versículo 18 ao versículo de número 23, lá nós encontramos o texto básico para a nossa lição, que nós vamos estudar hoje, que tem como título A Revelação de Deus. Romanos 1, 18 ao 23, eu vou ler e os irmãos acompanham em nome de Jesus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Além disso, também gostaria de convidar para que os irmãos possam anotar, aqueles que puderem abrir, possam abrir, mas aqueles que já têm essa revista, basta estar abrindo na lição de número 2, para que nós possamos estar fazendo também referência ao versículo-chave dessa lição, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18, que assim está escrito: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Então, como eu havia dito, nessa lição de hoje, ela tem como título A Revelação de Deus. E a primeira coisa, para que nós possamos estar entendendo a lição, entendendo a mensagem que o autor dessa lição nos quer passar, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: o que significa revelação? A gente tem, hoje em dia, não sei agora nesse período exato, que nós estamos vivendo na questão da pandemia, mas existia muito, já tinha se criado, de certa forma, uma tradição do chamado chá de revelação. Isso para as pessoas que, para as mulheres que estão grávidas, tem um chá de revelação. Qual é o objetivo desse chá de revelação? Era descobrir qual o sexo da criança que estava no ventre daquela mãe. Era o chá de revelação, ou seja, descoberta. Então nós temos que ter a noção de que a palavra revelação, ela significa, e nesse contexto dessa lição também, ela significa descoberta. Aí você vai ver, descoberta de quê? Descoberta de Deus, ou seja, é um processo, e a revelação de Deus significa, na verdade, como um meio pelo qual Deus está permitindo que os homens possam descobri-lo, possam conhecê-lo. Ou seja, a revelação de Deus significa, na verdade, a forma pela qual Deus se apresenta à humanidade. E aí você pode me dizer assim: Daniel, mas vem cá, porque Deus se faz, ou ele precisa se revelar à humanidade?
E aí o autor dessa lição também, né? Ele destaca logo no início, ele diz assim, ó, o objetivo de Deus se revelar à humanidade, se apresentar à humanidade, é para que respostas a perguntas como essas que eu vou ler agora possam ser encontradas. Respostas, por exemplo, como quem criou Deus, como é Deus, onde Deus mora. Então, o objetivo pelo qual Deus se dá a conhecer, pelo qual Deus se apresenta à humanidade, era para que nós possamos ter como responder a essas perguntas. E eu digo, por exemplo, que tem uma situação que é bem interessante, que essas perguntas, né, se a gente for ver, o autor destaca, que são perguntas que crianças costumam fazer, mas que também podem se apresentar a adultos, podem ser feitas por adultos. E o interessante que eu digo é que, na verdade, isso é verdade. Eu tenho como provar, né? Eu tenho um filho de 4 anos, que outro dia desse estava dentro do contexto, né? Que já compreende, sabe que ele é meu filho, ou seja, eu sou pai, a minha esposa é a mãe dele, eu como pai tenho uma mãe, e aí dentro desse contexto, como ele é apresentado ao Evangelho, as coisas de Deus, outro dia ele me perguntou o seguinte: pai, e vem cá, quem é o Pai de Deus? E aí vem, como é que eu poderia responder essa pergunta se Deus não tivesse se revelado para nós? Se mostrado quem Ele é? Então nós temos que ver a importância disso, né? De Deus se revelar à humanidade. É para isso. Para que perguntas como essas que eu acabei de mencionar possam ser respondidas. E mais importante ainda, e essa verdadeiramente é a razão pela qual Deus se dá a revelar, Deus se apresenta à humanidade, que é o seguinte: todos nós sabemos, né, que a nossa vida, ela não está limitada ao período que nós passamos aqui na Terra, não é verdade? Mas nós sabemos também que, embora não esteja limitado ao período que nós passamos aqui na Terra, um período posterior, né, após a nossa morte, as consequências estão intimamente relacionadas às decisões que nós tomamos enquanto nós estivermos aqui. Ou seja, aquilo que nós fizermos aqui vai repercutir no nosso pós, na nossa eternidade. E aí vem, nós encontramos e vemos situações que dizem que assim, não importa o que você fizer, enquanto você estiver na terra, você pode inclusive matar outras pessoas, se for em prol de uma causa, mas se você fazendo isso não tem problema, o seu lugar no paraíso está garantido. Tem ou não tem? Tem pessoas que dizem assim, não importa, não tem problema, você vai estar automaticamente garantido no seu lugar no paraíso, independentemente do que você fizer aqui na terra. Então, na verdade, o que eu quero trazer para os irmãos nessa parte inicial é o seguinte: nós temos que entender que aqui, enquanto nós estivermos aqui na terra, como eu disse, as decisões que nós tomarmos aqui vão repercutir na nossa vida após a morte, na nossa eternidade, vai depender do que a gente decidir aqui. E aqui nos são apresentadas várias opções de decisões. E entre uma dessas opções, nós temos, né, a opção que Deus nos dá, que diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Jesus dizendo, eu sou o caminho, sou o único caminho. Tem essa opção também. Então a importância de Deus se revelar para nós era para que nós possamos conhecer a Deus, e assim, conhecendo a Deus, nós possamos tomar a decisão certa, que é aceitarmos o plano de salvação que Ele nos apresenta. E é por isso então que Deus se revela. Aí você vai dizer assim, Daniel, mas por que Ele se revela? Por que é importante que Ele se revele? Pense bem,
e isso eu tenho usado nos outros cultos esse exemplo. Pense que você está em um bairro que você não conhece, você caiu lá de paraquedas. E você precisa chegar em um determinado estabelecimento. Eu preciso chegar em tal lugar, mas não sei para onde eu vou. Se vou para frente, vou para trás, vou para o lado, vou para a direita, vou para a esquerda. Alguém, né, algum dia já deve ter passado por uma situação dessa. E aí você vai pedir informação, não é isso? Tem gente que é meio cabeça dura, né? Não vai tentar aí para ver até se acha, se é errado, não tem problema, enfim. Mas o normal é pedir informação. Aí você pede informação para uma pessoa que você nunca viu. Aí essa pessoa diz assim, ó, eu sei onde é para a esquerda. Beleza, você dá uns 2, 3 passos para a esquerda e depois encontra uma pessoa que você conhece. E você encontrando essa pessoa que você conhece, aí você pergunta, oh, tudo bem, como é que está? E aí, o que está perdido? O que vai fazer aqui? Estou precisando achar tal lugar. Você sabe onde é? Ah, eu sei. E é para onde? É para a direita. Aí eu lhe pergunto, você vai para a esquerda ou para a direita? Para a direita, por quê? Porque quem falou para você, você conhece. Então a importância de Deus se revelar para a humanidade é essa, para que você possa conhecer a Deus e assim, conhecendo a Deus, você possa acreditar, você possa confiar naquilo que Ele propôs para você, naquilo que está proposto, colocado na palavra do Senhor. Então o objetivo da revelação de Deus está aí, para que você possa conhecer a Deus. E nós sabemos que quanto mais nós conhecemos alguém ou conhecemos alguma coisa, mais nós podemos confiar naquela pessoa, mais nós podemos crer naquela pessoa, principalmente, né, se falando de Deus, que a pessoa pode pensar, poxa, mas se for um ser humano, às vezes que eu conheço, sabendo que é uma coisa ruim, eu vou me afastar, mas falando da realidade espiritual, quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais você vai crer nele, mais você vai ter fé nele. Isso é interessante, foi uma coisa que estava sendo ministrada aqui pelos levitas, dizendo assim, nós estamos passando por essa situação de dificuldade, de adversidade, mas, foi dito pelo pastor Derval também no culto anterior, mas nós não nos abatemos. Aí você vai dizer assim, poxa, mas por que a gente não se abate? Tem gente dizendo aí, as coisas só vão piorar, isso aí a tendência é piorar, mas a gente não se abate por quê? Porque nós conhecemos a Deus e porque Deus nos fala através da sua palavra, né? Que, por exemplo, que diante de todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Porque Deus também fala na sua palavra de que o choro, que pode representar esses momentos de adversidade, de dificuldade, pode durar uma noite, mas o que acontece? Mas que a alegria vem. Então nós só podemos ter essa confiança de que isso vai passar, de que mal nenhum vai chegar, de que praga alguma vai chegar à nossa tenda, porque nós conhecemos a Deus. Se nós não conhecêssemos a Deus, não conhecêssemos a sua palavra, nós não teríamos essa confiança, essa fé. E é por isso então da importância que Deus deu para se revelar para nós, mesmo Ele sendo, como eu disse, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus onipresente, mesmo assim Ele fez questão de se revelar para nós, para que nós pudéssemos conhecer, para que nós pudéssemos saber quem Ele é, e a partir daí nós pudéssemos estar seguindo, né, sabendo, confiando, assim, agora eu sei. Tem uma situação muito interessante, que inclusive nós comentamos isso no domingo passado, na consagração que nós tivemos do corpo diaconal, em que uma determinada situação, a gente conversando lá, compartilhando a palavra, Deus falou para que nós nos lembrassemos da situação de Jó, que passou por tudo aquilo, mas em determinado momento ele diz assim, ele não vai se abalar com tudo aquilo que ele estava passando, porque ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e de certo ele se levantará em meu favor. Ou seja, ele só poderia ter aquela tranquilidade para enfrentar todas aquelas adversidades, não negar o Senhor. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. E ele só
revela para nós, para a humanidade. E dentro dessa circunstância, né, depois de nós entendermos o que significa a revelação, a razão pela qual Deus quer se revelar a nós, seres humanos, uma terceira informação inicial para que nós possamos estar entendendo essa lição, é reforçar o que eu tinha falado. Na verdade, Deus quer se revelar, Deus quer se apresentar a nós, porque Ele sabe que nós temos o nosso livre-arbítrio, e que as decisões que nós tomarmos aqui vão repercutir para a eternidade. E aí nós temos que saber, né, qual decisão tomar. E dentro disso, né, para nos instruir, para nos auxiliar, Ele se apresenta para nós, dizendo assim, aqui é o meu projeto. Pense em uma situação, para até contextualizar melhor, tem uma situação assim, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um jovem, né, adolescente lá que se destaca muito em esportes, vamos supor no basquete. Aquele menino é muito bom. Aí o que acontece? Quando ele chega na fase da universidade, as universidades então apresentam, né, propostas para ele, dizendo assim, venha para cá, venha ficar na minha universidade, tem uma bolsa para você de estudos, você vai se destacar e tal. A outra universidade também traz uma proposta para ele, e assim sucessivamente. Se apresentam, né, para esse adolescente várias propostas, ele tem que escolher uma. Normalmente, às vezes, ele faz visita nos campos das universidades para tomar a decisão. Então, pense nessa situação. Deus se revela para nós, Ele se apresenta para a humanidade, para que você, no momento que tiver que tomar a decisão, o que é que você vai fazer? O que é que você quer para a sua vida? Você possa ter embasamento para poder tomar a melhor decisão da sua vida, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir daí ter garantido, né, um lugar no céu. Então Deus se revela para nós, para que nós possamos ter esse embasamento, para que possamos, né, tomar a melhor decisão, para que nós possamos tomar a melhor decisão para nossas vidas. Então, dentro dessa revelação, o autor destaca que ela se dá de duas maneiras. Uma primeira revelação geral e uma segunda que é a chamada revelação especial. A revelação geral, ela tem como objetivo, o objetivo dessa revelação geral é mostrar à humanidade que Deus existe. Então, a primeira coisa é mostrar que Deus existe. E aí você vai dizer assim, poxa Daniel, mas como é que a gente pode saber que Deus existe? Ou qual foi a forma, ou quais foram as formas que Deus utilizou para mostrar à humanidade que Ele existe? E aí, o autor dessa lição, ele destaca 3 formas, sendo que 2 delas, de certa forma, têm uma conexão muito grande. E aí eu vou falar sobre elas de forma conjunta. A primeira forma, né, para que nós possamos entender e compreender que Deus existe, se dá através da natureza, e também a segunda, a providência divina para a humanidade. Aí você vai dizer assim, poxa, como assim, Daniel? E aí eu falo que é o seguinte, veja bem, nós vivemos, né, tem um registro que após a vinda de Cristo, de Jesus para a Terra, nós já passamos por 2020 anos. Mas nós não sabemos precisar quantos anos houve, né, quanto tempo foi anterior à vinda de Cristo. Mas nós sabemos que foram muitos anos. Mas olha uma situação interessante. Vem cá, será que ao longo desse período, e a gente, cada um com a nossa idade, será que a gente já viu em algum momento um pássaro passar fome? Já viu? Já viu um animal que mora na floresta passar fome? Não. E aí, como explicar isso? Foi feito ao acaso, já era assim, botou assim e fez? Eu estava brincando nas lições anteriores, que se fosse ao acaso, né,
a gente, né, hoje domingo, né, é dia de almoçar e tal, todo mundo normalmente, né, todo mundo tem mais tempo para almoçar, tranquilo, faz aquele almoço mais caprichado. Se fosse ao acaso, né, eu queria que esse acaso também ajudasse depois, né, do almoço, para que a cozinha ficasse limpa, não é isso? Não é? Precisou de alguém, vai precisar depois do almoço de alguém para estar lá, correndo atrás, para limpar, para deixar aquela cozinha organizada. É a mesma coisa no que diz respeito ao mundo, à natureza, ao que nós vemos. Não veio de acaso, precisou de alguém para que criasse. E aí vem a pergunta, quem foi que criou? Foi Deus. Então, a primeira forma que Deus utiliza, e outra coisa também interessante, nós vemos na forma como que criou, de forma equilibrada, em que um animal menor serve de alimento para o maior, e esse maior para o outro, e assim sucessivamente, foi uma organização de uma forma equilibrada. Isso é a prova de que, primeira coisa, né, isso não veio do nada, não veio do acaso, não veio sozinho, precisou de alguém para criar. E quem criou isso foi Deus. Então a primeira forma que nós temos que Deus se apresenta para dizer que Ele existe, está aí aos nossos olhos. É saber, né, disso. E a terceira, né, que o autor destaca, diz respeito à chamada natureza moral do homem. O que seria isso? Seria a capacidade inata, ou seja, que a pessoa já nascia consigo, quando nascesse, já traria consigo a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. E aí eu utilizo também meu filho como exemplo, há 4 anos de idade, mas ele sabe que, por exemplo, se ele estiver carregando o corpo, cair no chão, ele sabe que deu alguma coisa errada. Alguém falou isso? Não, ele já tem esse senso dentro de si de que aquilo não é certo, o que não aconteceu da forma esperada. Mas por que isso? Porque na verdade é um prova, né, de que existe de que Deus existe. E dentro desse contexto aí, então, revelação geral, se a gente fosse passar, é o primeiro passo. Assim, ó, Deus existe. Como é que a gente pode saber que Ele existe? Através da natureza, da criação da terra. É o primeiro passo. Então pronto, ó, tenho que decidir, nunca podemos esquecer disso, ó, tenho que decidir, o que é que eu vou fazer com a minha vida, qual decisão eu vou tomar para a minha vida. E Deus está se apresentando para nós. Primeiro diz assim, ó, o meu projeto, esse é o projeto de Deus. Quem é Deus? Ó, Deus é o que existe, e é o que criou tudo aquilo em que você está vivendo. Ponto 1. E aí depois, essa é a parte da revelação geral. A revelação especial é pela qual Ele vai estar apresentando para você o projeto que Ele tem para você. E o projeto que Ele tem para você é proporcionar a sua salvação. É apresentar o plano de salvação para você. E aí vem onde é que se apresenta, qual foi a forma usada para Ele apresentar à humanidade esse plano de salvação. O autor destaca que seriam basicamente 2 formas. A primeira, pelo envio, né, de Jesus aqui à terra, como está escrito lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está lá o projeto de Deus, né? A revelação especial por meio da qual Ele quer apresentar para a humanidade o seu projeto de salvação. A primeira forma que Ele utilizou, o primeiro instrumento, foi enviando Jesus para que pudesse estar morrendo a morte de cruz, sem que Ele tivesse cometido pecado algum, mas que estivesse morrendo a morte de cruz e levando consigo todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E a segunda forma pela qual Ele revela esse seu projeto de salvação para nós está na sua palavra, na Bíblia. Então, o que nós temos que ter em mente é justamente isso. Olha, Deus, né, Ele tem esse projeto de salvação para nós. E esse projeto de salvação, ele se apresenta com a vinda de Jesus aqui à terra
e também através das suas escrituras. E tem uma situação interessante, né, acerca disso, sobre a evidência de Deus nas escrituras e na natureza. E aí o próprio autor diz assim, olha só, ele fala de uma situação interessante, diz assim, ó, Deus não quis que somente a natureza o revelasse, ou seja, Deus não quis apenas se apresentar ao homem, dizendo assim, ó, eu existo porque está aqui na natureza. Aí vai dizer, mas por que ele não fez isso? Olhe bem. Pois, se ele fizesse isso, né, o homem poderia interpretar erroneamente essa revelação, adorando a criatura em vez do Criador. Então, na verdade, a revelação de Deus não se deu apenas através da natureza, porque senão a pessoa ia pensar o quê? Não, então o nosso Deus vai ser a natureza. E não é, e a natureza é, na verdade, mais uma criação de Deus. Então, o que nós temos que ter em mente é que Deus se revela, Ele se apresenta para nós, para que nós possamos estar tendo conhecimento dEle, conhecendo, descobrindo quem Ele é. E a partir do momento que nós venhamos estar descobrindo quem Ele é, nós possamos estar tomando uma decisão certa, a melhor decisão. Pense se não é assim, você tem que decidir alguma coisa na sua vida. Para você ter segurança nessa decisão, você tem que conhecer bem os riscos, os prós, os contras, não é verdade? Então, você toma uma decisão no impulso, depois você pode se arrepender. Poxa, será que eu fiz o certo mesmo? Será que era aquilo mesmo ou não era? Tomei uma decisão por impulso, tomei uma decisão sem refletir bem. E justamente para evitar que uma situação dessa aconteça, é que Deus faz questão de se revelar para nós. Para dizer assim, olha, em outras palavras, né? É claro. Olha, eu sou Deus. Eu quero te salvar. Mas para que isso aconteça, é preciso que você tome a sua decisão. E a sua decisão é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Deus, Ele se revela para nós, para que possa nos embasar, para que possa nos dar fundamento, para que nós possamos tomar a decisão certa. Mas nós nunca podemos deixar, nunca podemos esquecer que essa decisão cabe a cada um de nós. Deus não pode decidir por mim, Deus não pode decidir por você. O máximo que Ele pode fazer, e é o que Ele faz, Ele se revela, Ele se apresenta para cada um de nós, se mostra, né? Mostra quem Ele é, mostra o que Ele pretende fazer por cada um de nós, mas a decisão cabe a nós. Então, a grande questão que nós temos que ter é a seguinte: não vamos tomar uma decisão equivocada. Não devemos tomar uma decisão errada. Temos que estar aproveitando para tomarmos uma decisão certa, que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é isso que o autor fala, né, na parte final, no item 4, quando ele fala lá da cognoscibilidade de Deus, ou seja, a possibilidade de conhecer a Deus. Ele está atrelando de que esse processo ou essa revelação, ela se dá de uma forma gradativa. Ele tem um objetivo, que é justamente estar instruindo, estar respaldando a cada um de nós para todos tomarmos a decisão correta. E nesse processo, né, ele destaca 3 degraus, 3 passos. O primeiro passo é a gente saber que Deus existe. E aí ele fala, né, diz assim, podemos dizer que Deus se revelou aos homens de maneira progressiva. Quando uma pessoa entende a primeira revelação de Deus, através da natureza, ou seja, primeiro você entende que Deus existe. Deus está dando, essa pessoa está dando o primeiro passo em direção a Deus. No entanto, isso não é o bastante. Ele precisa dar o segundo passo, que é acreditar na palavra de Deus. Ó, já sei que Ele existe, agora já sei também do seu plano de salvação. Mas ele diz assim também: crendo na palavra de Deus, essa
pessoa estará bem perto de dar o último e definitivo passo para a sua salvação, que é crer em Jesus Cristo, o ponto máximo da revelação de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, como eu estava enfatizando para os irmãos, a gente tem que entender todo esse contexto. Deus se revela, Ele teve a preocupação de se revelar para nós justamente para que nós possamos ter embasamento, para que nós possamos tomar a nossa decisão. E o que nós temos que ter em mente é de que essa decisão é nossa, é individual. Deus está te dando, né? Como eu estava falando naquela comparação inicial, como se a gente pudesse ser aquele estudante universitário que tem várias opções, e nós sabemos que no mundo somos apresentados várias opções, vários caminhos a seguir, e Deus está te apresentando lá o currículo dele, diz assim, eu sou Deus, eu fui que criei tudo isso, e o meu caminho que eu quero que você siga, eu quero te levar à salvação, eu quero te levar à vida eterna, mas para isso basta que você, é preciso que você tome a sua decisão. Então o objetivo que nós temos, o objetivo dessa lição é justamente esse, de estarmos vendo, né, o que significa a revelação, em especial a revelação de Deus, por que Deus se preocupa em se revelar para cada um de nós. E aí é muito importante também enfatizar, na parte final da nossa lição, para cada um de nós que porventura está nos assistindo, está aqui também, diz assim, Daniel, mas eu já aceitei Jesus, e qual a importância disso então para a minha vida? A importância, fora as questões de reafirmar, né, a nossa fé, é de nós sabermos que nós, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos também uma importância muito grande para ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele possa se fazer conhecido como verdadeiramente é, perante as pessoas que ainda não o conhecem. Então, que verdadeiramente nós possamos apresentar, né, apreender essa lição, que possamos estar colocando em prática, seja para reafirmar a nossa fé, e também para que nós saibamos da nossa importância, que é nós termos, né, que nós sermos esse instrumento nas mãos de Deus, para que possamos estar levando, para que Deus possa se tornar conhecido a outras pessoas que ainda não o conhecem. Amém? Então essa era a lição de número 2, que tinha como título Revelação de Deus.